Salve nação rubro-negra! Triste notícia no Mengão. Bruno Henrique está sendo investigado pela PF por manipulações de resultado. E eu separei um corte aqui do F360, trazendo todas as informações e todos os detalhes desse caso que está dando o que falar. Mas antes, se inscreva no canal e dê seu like. Vou estar deixando os créditos para o F360 aqui na descrição. Bora lá! Bom dia, Abel. Um abraço para você, um abraço para todos aí do 360, todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, um dia já complicado e turbulento para o Flamengo, né? Com essa questão do Bruno Henrique, alvo de investigação da Polícia Federal, também com o Ministério Público do Rio de Janeiro, por conta de uma suposta participação no esquema de apostas aí, né? De casa de apostas, enfim, por conta de um cartão recebido no ano passado, cartão amarelo, recebido no ano passado na partida contra o Santos, no dia 1º de novembro, segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado em Brasília, mando do Flamengo. O Flamengo acabou derrotado por 1-0. O Bruno Henrique, aos 50 minutos do segundo tempo, ele recebeu um cartão amarelo depois de uma falta no Soteldo, reclamou bastante e aí depois acabou expulso por ofender o árbitro. Tem até na súmula, o Rafael Klein colocou lá que ele se sentiu ofendido, foi xingado, seu árbitro, você é um M, colocou lá o Bruno Henrique. Então deflagrada essa operação pela manhã, 12 mandados de busca e apreensão, Rio de Janeiro, também Belo Horizonte e outras cidades do interior de Minas. A Vitória depois vai trazer pra gente mais informações com detalhes, mas do lado do Flamengo, o Bruno Henrique, como houve busca e apreensão aqui atrás, onde eu estou, na sede da Gávea, também no Ninho do Urubu. O Bruno Henrique, ele tem um quarto lá, tem um serviço de hotelaria dentro do Ninho do Urubu, então o Bruno Henrique tem o seu quarto lá na concentração e também na casa do jogador, que foi acordado por agentes da Polícia Federal, e aí teve que entregar, enfim, computador, celular, enfim, todos os aparelhos eletrônicos ali que estavam nesse mandado de busca e apreensão para, de fato, serem analisados nessa questão. Então, o Flamengo recebeu com surpresa essa investigação diante do Bruno Henrique. A priori, ele está treinando no Ninho do Urubu neste momento, chegou ao CT Rubro-Negro, atividade marcada para as 9h30 da manhã, e vai para Belo Horizonte, justamente para Belo Horizonte, a cidade natal dele, né? Onde o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e a própria assessoria do Bruno Henrique, a gente contactou, não tinha, disseram que não iam se pronunciar nesse momento. O Flamengo, a posteriori, de fato, divulgou uma nota. A gente tem até a nota aí que o Flamengo divulgou para dizer que o Flamengo tomou conhecimento nessa data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O Flamengo diz que não teve acesso aos autos do inquérito porque é segredo de justiça, e diz que vai dar total apoio ao Bruno Henrique. Esclarece ainda que houve uma investigação no âmbito esportivo perante o STJD, já foi arquivado, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso, e aguardará o desenrolar da investigação, e reafirma, por fim, que o Bruno Henrique exerce as atividades normalmente e vai para o jogo contra o Cruzeiro. Então, a delegação embarca agora pela tarde para Belo Horizonte, para esse confronto com o Cruzeiro, mas é lógico, Abel, amigos, que isso dá aquela boa tumultuada no ambiente. Uma semana que o Flamengo vai para Belo Horizonte, a delegação volta para o Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Cruzeiro, essa programação, e aí depois, no sábado, retorna mais uma vez para Belo Horizonte, aí sim para o confronto decisivo da Copa do Brasil. Bruno Henrique não disputou a primeira partida contra o Atlético Mineiro, estava suspenso, tinha sido expulso naquele jogo contra o Corinthians, na semifinal, na Neoquímica Arena, mas voltaria, pelo menos pode voltar, cabe a uma decisão ao Flamengo, nessa partida contra o Atlético Mineiro, o segundo jogo. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar, como é que vai estar a cabeça do jogador, né? Porque familiares dele também estão envolvidos aí entre os investigados. Enfim, vamos observar, porque foi um volume muito grande de apostas na véspera do jogo. Então vamos observar como é que isso tudo vai caminhar. O Flamengo está mais naquela expectativa, Abel, de aguardar mesmo os acontecimentos, como é que tudo vai se desenrolar, falar pouco e deixar tudo tocando. E como ele foi denunciado, não teve um mandado de prisão, obviamente nada nesse sentido,
vai deixar o jogador exercendo a sua atividade, como aconteceu também com o Paquetá, por exemplo, lá na Inglaterra, que o Paquetá passou do caso da investigação, né? Já foi denunciado, o Bruno Henrique está sendo investigado nesse momento. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo informações sobre esse caso do Bruno Henrique, professor Celso Zelt. Que coisa, hein? Na semana da decisão. Isso é uma notícia muito chata, né? A gente nunca gosta de ver o nome dos jogadores, dos protagonistas do espetáculo envolvidos nisso. E tem essa questão, o Flamengo fala, o jogador continua cumprindo suas funções, mas também como fica a cabeça do jogador, né? Do Paquetá a gente viu que aparentemente afetou, né? O desempenho caiu muito, né? Então, e o próprio grupo, né? O grupo do Flamengo. Então talvez seja melhor dar um jeito nisso aí, até que a situação seja toda esclarecida. E demora, viu? Porque mesmo no Paquetá a coisa se arrastou muito. Você vê, esse cartão do Bruno Henrique foi no Brasileirão do ano passado. Novembro, 1º de novembro. Um ano atrás. O que também agrava no sentido de que é algo que está sendo muito maturado, né? Tem muito estudo desse caso por trás disso aí. Não é uma coisa simplesmente que está saindo do zero. É tempo suficiente para ter sido analisado com bastante consistência. Nós temos ou não temos a Vitória Leite? Tá ali, Bom dia, Vitória. Bom dia, Abel. Um beijo para vocês do estúdio, para quem está acompanhando a gente. A gente está aqui em frente à sede da Polícia Federal de Belo Horizonte, até porque 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos, né? E a maioria deles vai ser cumprida aqui em Belo Horizonte, aliás, em Belo Horizonte, região metropolitana, nas cidades de Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Aí vou explicar para vocês, tentar explicar a parte policial dessa situação, né? Existe um grupo de ações especiais ao combate ao crime organizado, que é o GAECO, que desde o começo está envolvido em todas as investigações referentes a esse tipo de suspeita de manipulação de apostas, de resultados por meio de apostas esportivas. E o GAECO do Distrito Federal iniciou essa investigação depois da partida que aconteceu no Mané Garrincha no ano passado, que vocês bem estavam falando. O que aconteceu? A partir disso, eles perceberam, com empresas que fazem consultoria e fiscalização, que é a IBIA, que é uma empresa internacional, e a Sports Radar, eles fazem esse tipo de análise de risco, né, para ver, então, suspeitas de possível manipulação ou, enfim, suspeitas de apostas estranhas, né, e eu já vou explicar porque a do Bruno Henrique entra nessa questão. E também foi a partir de uma denúncia feita pela Unidade de Integridade da própria CBF, para então este movimento fosse investigado. O que aconteceu? O Bruno Henrique levou esse cartão amarelo naquela ocasião e ele já estava pendurado. Então, o próximo jogo seria contra o Fortaleza e o seguinte seria contra o Palmeiras. A gente sabe que é praticamente esperado que às vezes um jogador que tem um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, leve um cartão amarelo para tirar da frente, digamos assim, né? Para poder ser suspenso, enfim, levar e poder participar do jogo mais importante, no caso que seria o jogo contra o Palmeiras. Claro que isso é tudo suposição e aí que entra o trabalho dessas empresas. O que aconteceu é que, além de familiares, também pessoas ligadas e amigos dos jogadores, ex-jogadores do jogador e ex-jogadores que atuaram com ele na Várzea e também com clubes aqui de Minas, fizeram aposta neste cartão amarelo. Então, quando a gente fala de quem já sabe, né, como funciona o esquema de caso de apostas, a odd, a probabilidade do Bruno Henrique de tomar um cartão amarelo antes daquela rodada era de 20%. Quando a rodada começou, estava em 90%. Por quê? Porque existia um alto número de apostas em cima deste cartão amarelo do Bruno Henrique. E vários deles eram de pessoas ligadas ao jogador, inclusive o irmão do jogador, a cunhada e a prima. Então, além de mandados de busca e apreensão que foram feitos já no Rio de Janeiro hoje, como no Ninho do Urubu, nas casas do jogador, na casa de familiares, aqui em Belo Horizonte e também nas cidades que eu citei do entorno, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, também vão ser expedidos esse mandado de busca e apreensão, já foram expedidos e vão ser cumpridos. Alguns deles já foram cumpridos. A gente aqui em frente à sede da Polícia Federal, eu tentei conversar com o pessoal da recepção, também falei com o pessoal da assessoria, e todos eles me falam a mesma coisa. Como do Ministério Público
do Distrito Federal, as informações saem diretamente de lá. E foi no próprio site do Ministério Público do Distrito Federal que a gente teve a confirmação oficial de que está acontecendo essa operação spot fixing, que é um termo utilizado para falar sobre essa manipulação de resultados, né? E é por isso que as polícias federais, a Polícia Federal, elas estão ajudando de acordo com seus estados. E é assim que entra o apoio aqui de Minas Gerais. Então, nação, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. O que você achou aí dessa notícia, né, do Bruno Henrique sendo investigado aí pela PF por manipulação? Tomara que seja um engano, né? Porque o jogador ele precisa estar bem, precisa estar com a cabeça no lugar, porque ele vai enfrentar o Cruzeiro, né, em Minas Gerais, e também vai viajar domingo lá para enfrentar o Galo para disputa da final da Copa do Brasil, e com certeza o Mengão vai sair de lá com um troféu na mão, e o Bruno Henrique vai estar bem fisicamente, mentalmente, para estar festejando com a torcida rubro-negra. Então, se você gostou, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe, comente, porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.